Olá, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje. Começando nossa aula de número. Estamos iniciando então nossa aula de número 15 da disciplina Avodá 2, a qual nós já explicamos. Essa disciplina ela tem um total de 20 aulas, Estamos chegando na número 15. Número 15 hoje, ainda abordando sobre as ramificações a respeito de feitiçaria, a qual vimos anteriormente ser proibidas tanto para judeus quanto para não-judeus, e hoje entrando na aula de número 15, da qual vamos aprender a respeito dessas práticas. Agora chegando à aula de não praticar encantamentos, e vocês vão ver que a diferença que existe entre aquilo que é encantamento e a diferença que existe entre aquilo que é considerado feitiçaria é pouquíssima, é limítrofe, é praticamente é apenas um pequeno detalhe, né? E hoje, nessa aula de hoje, então, vamos abordar a respeito desse tópico de não praticar nenhum tipo de encantamento. Bem, como vimos na aula anterior, vimos o que é um feiticeiro. O que é um feiticeiro? Um feiticeiro é uma pessoa. Um feiticeiro, ele é aquela pessoa que faz certos procedimentos espirituais, buscando trazer melhor sorte ou melhor azar, mudando o natural através de poderes sobrenaturais, poderes esse que busca manipular e também mudar situações, seja em relação ao futuro, seja em relação ao presente, mas busca apenas essa mutação, ok? Então, legal. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessa aula de hoje. Vamos então estar falando um pouquinho a respeito de alguns pontos dessa prática totalmente proibida de lançar encantamentos. Existe alguma referência? Sim, a referência está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e versículo 11. Não se achará entre vós, e você vai ver lá, não se achará entre vós. Aí vai dar uma lista bem grande, ou seja, o óbvio, o ídone, aquele que faz o filho passar pelo fogo, não se achará entre vós o feiticeiro, não se achará entre vós o necromante, e então vai chegar no encantador, não se achará também entre vós o encantador. E explica o texto que o motivo pelo qual não se pode achar essas categorias que estamos nomeando aqui é qual o motivo? O motivo é que essas categorias, né, de feitiços, bruxaria em geral, era praticada pelos cananitas, que deveria não praticar, e praticar, citado como se tivesse praticado um ato abominável, ou seja, um ato proibido, e por isso eles perderam o direito de morar na terra de Canaã. Por isso, então, eles perderam esse direito de morar na terra de Canaã. Então, daqui nós vimos que eles praticaram um ato proibido, sendo não judeus, ou seja, sendo também não judeus como nós somos. Então, daqui o texto lá do Talmud, lá no Tratado Sanhedrin, vai dizer, inclusive, que nós também somos proibidos, já que eles foram punidos e também eram proibidos sem serem judeus. Legal, então. Logo, já entendendo que existe uma proibição de encantamento dentro desses tópicos aqui falados,
Então, o que na verdade é proibido nesse ato de encantamento? É o ato de enfeitiçar e tornar animais que têm a natureza de peçonhentos e a pessoa hipnotiza esses animais. E ele acaba fazendo com que esses animais eles se tornem inofensivos. E também essa prática ela faz com que outras criaturas estejam sendo controladas por esses poderes sobrenaturais, muitas vezes, tornando aquilo que em si a natureza seria uma, manipulando para que seja outra. Na verdade, o que o texto quer mostrar é que, na verdade, de fato, é que essa proibição que nós estamos dizendo aqui, ela vai levar em consideração a hipnose, o controle psíquico, tá? O controle psíquico para fins religiosos. O autor dizer aqui, não é proibido a pessoa estar passando por um tratamento psicoterapêutico com um profissional habilitado para isso, o qual ele usa a hipnose para fins terapêuticos. Logo que você tem que ver se ele tem o registro dele, obviamente, se é de fato um profissional. No entanto, quando falamos de hipnose religiosa, estamos falando de pessoas que usam esse nível de conhecimento para poder usar as pessoas a seu bel prazer. Muitas vezes, fazendo com que as pessoas percam a consciência daquilo que naturalmente elas fazem, daquilo que naturalmente elas são, ou então usando o subconsciente ou inconsciente delas, fazendo com que as mesmas estão sendo manipuladas por esses encantadores. Então, essa arte que hoje nós conhecemos como hipnose, ela no mundo antigo era chamada de encantamento. Hoje se sabe algumas técnicas, isso é aprendido, no entanto, quando usado para fim religioso, isso pode causar problemas sérios, de verdade, de fato. Então, o Sefer Hinuri número 512, ele vai dizer que fomos impedidos de fazer invocações sobre qualquer coisa, e essa questão é que um homem diz coisas e diz às pessoas que essas coisas que ele diz beneficiam ou prejudicam qualquer coisa. E sobre isso é afirmado em Deuteronômio 18, 10, 11. Não se achará em ti aquele que invoca encantos. E a linguagem do Sifra e Devarim é aquele que encanta uma cobra ou encanta um escorpião. Aquele que encanta uma cobra ou encanta o escorpião. Quer dizer que ele diz coisas a eles para que eles não o mordam. E de acordo com sua opinião, né, o Sefer HaMitzvot do Rambam fala sobre isso, e assim também incluído está aquele que fala coisas sobre sua ferida, para que essa dor deixe ele. Né? E há alguns que explicaram que aquele que invoca encantos para significar que ele reúne cobras e escorpiões ou outros animais em um lugar com suas maquinações e suas invocações. Está incluído aqui nessa proibição. Então, assim traz o Sefer Hinuri. Ou seja, o Sefer Hinuri deixa bem claro aqui, uma das características dessa prática é o controle hipnótico, né? Essa é a primeira questão. Segundo, que essa pessoa faz certas invocações, ou seja, a invoca sobre as pessoas algo que tira, digamos assim, a lucidez delas. Ele assume um controle da mente da pessoa. Olha, isso daqui, a gente não precisa ir muito longe para poder certificar que de fato isso existe e de fato isso ocorre. Principalmente ocorre dentro dos templos considerados templos entre aspas, né?
religiosos aí, ou seja, templos que praticam teologia pentecostal, neopentecostal, na qual nós vemos essas pessoas manipularem no subconsciente das outras. É a música de fundo, né? É muitas vezes o apelo emocional muito alto, é muitas vezes trazer a pessoa em um estado de êxtase, né, espiritual ali. E quando nós vamos olhar, aquelas pessoas estão sendo totalmente controladas, de fato. Aí as pessoas caem, aí fica fácil as pessoas caírem, aí fica bem fácil mesmo as pessoas saírem rodando, perderem a noção. Aí fica fácil as pessoas enrolarem as línguas e falar aquilo que eles quiserem. Por quê? Porque existe um controle do subconsciente e do inconsciente ali sendo tocado. Isso, na verdade, é usar erroneamente práticas proibidas para o recurso da espiritualidade. Agora, isso acontece só nesse meio? Claro que não, isso acontece também em outros meios, onde também são proibidos. Qualquer coisa que vá trazer, pessoal, qualquer coisa que vai te tirar do chão, sabe? Que vai trazer, vai tirar você da sua lucidez, não é algo positivo, é algo negativo. Devemos tomar cuidado com todas essas práticas errôneas. Como o Rambam mesmo deixa bem claro, lá no Mishneh Torah, no Sefer Hamadá, Avodat Kohavim, capítulo 11, lá, número 16, onde ele diz que todas essas coisas, né, que a Torá advertiu, não existe sabedoria nessas coisas. Ou seja, não existe proveito sobre isso. Não existe um proveito sobre esses pontos. Muito pelo contrário. Hashem advertiu para que pudéssemos nos afastar disso e ter apenas plena fé nele. Ou seja, emuná shelemá, uma fé íntegra, uma fé íntegra. A noção de que Hashem ele é onisciente e entender, ou seja, tentar pensar, refletir sobre essa onisciência, nos levam a uma maturação na fé também. Como, por exemplo, quando nós entendemos que ele é onisciente, que ele controla o tempo e o espaço, que tudo está sob o conhecimento dele e que nada pode te pegar de surpresa, você não precisa desses apelos. Você não precisa se submeter a essas coisas. Você não precisa estar sendo controlado por líderes religiosos que controlam o seu consciente, seu inconsciente. Você pode se conectar diretamente com o seu Criador, com o Todo-Poderoso. Você pode se conectar diretamente com Hashem, que é o uno e único, e não existe nada, absolutamente nada além dele. E entender, colocar essa confiança tão somente nele e nada mais além dele. E isso vai lhe trazer, né, uma percepção verdadeira de que você não precisa ter medo daquilo que está por vir, mas deve entender, compreender que aquilo que está por vir está sob o controle do Todo-Poderoso. E ele sempre vai querer o melhor para você, o seu bem, aquilo que é bom para você. Talmud Babilônia, Tratado Sanedrim, página 59b e 60a, ele vai dizer que os tribunais não devem permitir que as pessoas pratiquem esses tipos de atos de feitiçaria, incluindo também essa prática que nós estamos falando de encantamentos. Ou seja, por quê? Porque são práticas que são consideradas vis, que têm a sua punição por decreto celestial, né, pelas mãos dos céus, de verdade, e de fato. Só que é preciso compreender, entender e saber que e saber que se conectar com essas forças pode trazer muitos prejuízos para vocês. E quando eu falo prejuízo, eu não estou falando só prejuízos materiais, pode ser prejuízo emocional, prejuízo espiritual,
Então, o melhor que se tem a fazer realmente é se conectar com o Todo-Poderoso, com o Criador, com Hashem, porque Ele sabe o que de fato é melhor para você. Um Tratado Sanedrim, página 56b, o Rabi Yosef, né, ele traz com relação a todo tipo de feitiçaria, ou seja, onde foi declarado na passagem lá de Devarim 18, 9 a 12, é proibido para nós, os Beninu. Então daqui nós aprendemos que nós não devemos praticar nenhum desses atos relacionados nem à feitiçaria propriamente dita, nem aos encantamentos também, por assim dizer. Alguns exemplos aqui: não praticar ou participar de cura da fé, ou seja, como realizado em algumas igrejas pentecostais, onde as pessoas se leva ao êxtase, né, e trabalha o inconsciente daquela pessoa, e ela, no fim, ela acaba sendo controlado pela metodologia ali da exploração psicológica com que se faz nesses lugares. Não praticar caminhada no fogo, ou seja, existe uma prática de determinada festa no ano, inclusive estamos nessa festa. O ano está passando agora, onde as pessoas estão comemorando essa festa, é que quando dá meia-noite ela caminha sobre as brasas, né? Ou seja, isso vem de onde? Isso vem de onde? Isso vem também do controle mental que trabalha artes de encantamento, onde a pessoa acaba não se ferindo. Por quê? Porque existe uma energia da qual ela canaliza naquele momento ali. Mesmo que ela faça isso sem saber que está canalizando. Mas o próprio ato em si tem uma ligação com isso. Não recorrer à hipnose religiosa. Existem alguns grupos cristãos aí chamados de G12. Você já ouviu falar do G12? E no G12 existem técnicas de regressão, onde as pessoas elas voltam ainda quando elas estavam elas conseguem voltar no tempo quando elas estavam na barriga da mãe ainda, entendeu? Isso usado desses grupos aleatoriamente pode ocasionar sérios problemas. Existem pessoas que não saíram de estado vegetativo e continuaram em estado vegetativo, entraram em um transe e nunca mais conseguiram sair desse transe, só para nós termos ideia. Então, é muito perigoso não recorrer a cultos que trabalham o emocional acima do físico, né? E não recorrer à prática de curandeirismo, onde as pessoas praticam curas religiosas, né, curas religiosas em nome das entidades, né? Estamos falando aqui. Não estou falando em nome de Hashem, estou falando daqueles que fazem em nome das entidades. A gente sabe que essas práticas são muito ligadas a todas essas questões. Vamos estar abrindo agora para perguntas. Serão 5 minutos de perguntas. Você vai poder fazer, são 7h23 agora. Então, até às 7h30 você pode fazer a sua pergunta, ok? São 7h23, até 7h30, então você pode estar fazendo a sua pergunta. Lembrando que nós estamos na nossa aula de número 15. Eu estarei passando para vocês a atividade de número 15. Atividade que eu passar, vocês podem me entregar até a próxima quinta-feira, ok? Até a próxima quinta-feira, então vocês poderão me entregar essa atividade. Muito importante vocês estarem me entregando em dia. A partir do próximo domingo, nós estaremos entrando na aula 16, depois na segunda na aula 17, na terça na aula 18, na quarta na aula 19 e na quinta na aula 20.
E assim a gente encerra na semana que vem essa disciplina, estabelecendo um prazo para lançar a lista de aprovados. Onde os aprovados dessa disciplina, eles vão avançar para a próxima disciplina, que será, então, Bihat Hashem, ok? Vamos, então, dando continuidade. São agora 7 horas e 24 minutos. E se você tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo. Eu vejo que o José Carlos Garcia Santos está conosco, a Valdeli Lima, o Elaido Silva, a Maria Lúcia Malu, José Carlos Garcia Santos. Ele diz o seguinte: boa noite, Moré. Sempre ouvi sobre mensagens subliminares através de propaganda e desenhos infantis. Isso poderia se dizer ser encantamentos? Sim, realmente alguns desenhos infantis têm propagandas subliminares. Eu acho só apenas que, geralmente, aqueles centros cristãos que falam sobre isso, né? Eles exageram um pouco na dose, onde eles tornam tudo, eles demonizam tudo. Entendeu? Também não pode ser por esse lado. Mas realmente existem mensagens subliminares em tudo. Devemos tomar um certo cuidado, principalmente aquilo que vai lidar com muita informação em torno de ocultismo, tá? Onde tiver informação ocultista, é bom a pessoa não estar assistindo aquilo e não estar adequando os filhos a assistirem aquilo. É importante oferecer, claro, uma alternativa para os filhos. Não é só tirar praticamente aquilo que eles estão vendo, mas o que se tem a oferecer, né? Então é isso que tem que se pensar. Oferecer algo que seja saudável. Talvez educar os filhos a, a lerem mais, entendeu? A ter alguns livros judaicos, existem livros judaicos infantis, entendeu? Que pode estar sendo usado também para as crianças. Acho que isso ajudaria bastante, e ajudaria bastante de fato. É, mas tem que se ter esse cuidado, sim. Tá? Então, procure sempre olhar aquilo que os seus filhos estão vendo, não somente o José Carlos Garcia, que eu estou falando. Eu estou falando com todos vocês que estão assistindo a nossa aula hoje. Procure ver o que seus filhos estão vendo. Converse com eles. Fale diretamente qual é o conteúdo, o que eles assimilam naquilo que eles estão vendo, sobre o que fala aquele anime, aquele desenho, e pergunta a ele qual é a visão dele sobre aquilo que está acontecendo. Então procure dialogar. O diálogo sempre pode ajudar, ok? Essas mensagens subliminares, elas podem realmente entrar no subconsciente, inconsciente e afetar diretamente a personalidade do seu filho. A personalidade do seu filho, entendeu? Isso pode estar moldando de fato verdade. Então devemos ter um cuidado especial a respeito desse quesito. Mais alguém tem alguma pergunta?
Então, só para a gente poder dar uma continuidade aqui para vocês, nosso tempo já está terminando, mas antes disso, vamos falar um pouquinho, vamos contar uma história racídica que nos ajuda a aprender um pouco sobre isso. Nos tempos do Tzemach Tzedek, ele foi o terceiro Rebbe de Chabad. Certa vez, um judeu, ele entrou correndo em seu quarto, pálido, tremendo, pedindo ajuda. Rebbe, um homem veio do Egito. Ele pratica feitiçaria. Está ameaçando o meu negócio, dizendo que vai me amaldiçoar com encantamentos. O Rebbe Tzemach Tzedek, ele respondeu então calmamente: ele pode vir do Egito, mas a Torá também veio do Egito. E ela nos diz claramente: não há feitiçaria em Yaakov, nem encantamento em Israel. Bamidbar 23:23. Mas o Rebbe retrucou então o judeu. Mas o Rebbe, ele mostra sinais, faz truques, adivinha coisas escondidas. É assustador. O Rebbe, ele sorriu então com firmeza e disse: a feitiçaria pode parecer poderosa, mas é como fumaça diante do vento da verdade. Quando um judeu, explicou o Rebbe, né, ou mesmo um Benoa fiel, ele está firmemente ligado ao Criador, nenhum poder de impureza pode tocá-lo. Ele deve apenas se apegar à Torá, à verdade e à sua integridade. Isso é mais forte do que qualquer encantamento. O homem então se acalmou. Voltou para sua cidade, com coragem e confiança. Não apenas viu os feitiços falharem, mas também viu seu negócio prosperar. Mais tarde, ele relatou que o mago egípcio havia ido embora, frustrado, dizendo que seu poder não funcionava naquele lugar. Essa história, então, ensina que encantamentos e bruxarias pertencem ao lado daquele par, das cascas espirituais. E não tem poder sobre quem vive com verdade e pureza. A fé sincera em Hashem é a maior proteção. A Torá é a fonte de luz que dissolve toda escuridão. Como diz o Zohar, volume 1, página 262b. Quando há luz, as trevas se dissipam por si mesmas. Então, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos para todos. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.